Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga, o Rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Vocês estão felizes? Você está aqui no canal Busca a Escritura, um canal feito para pessoas sinceras que querem conhecer a verdade para o tempo que estamos vivendo. E nós estamos aqui estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo e versículo por versículo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Nós vamos dar do versículo 1 até o versículo 7. E no próximo episódio nós vamos do versículo 7 até o versículo 14. Tá ok? É um assunto intrigante, fascinante e ao mesmo tempo profundo. Meu nome é Flávio Vertello. Se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se, né? Ative o sininho para receber as notificações e vamos juntos fazer essa maravilhosa viagem nos livros, nas páginas sagradas da Bíblia e aprender com o nosso Deus a respeito desse livro maravilhoso. Estamos estudando o livro do Apocalipse segundo a ótica historicista, tá? E nós hoje vamos agora do versículo 1 até o versículo 7. E antes de mais nada, fazer uma breve recapitulação do que estudamos no estudo passado, no episódio passado, que foi o capítulo 10 do livro do Apocalipse, a respeito daquele livrinho lá que o João, que estava em visão, foi convidado a comê-lo, né? E o livrinho ele tomou da mão do anjo, comeu, foi doce como mel, mas quando chegou no ventre, ficou amargo. O que significaria isso? Até antes, João ele estava a contemplar a visão. Mas nós percebemos que a partir do capítulo 10 e também do capítulo 11, João já não é só convidado a contemplar a visão ou ouvir. Ele agora é convidado também a participar da visão. No capítulo 10, ele comeu do livrinho, que nós estudamos no episódio passado o que significa. O livro de Daniel, que ficou selado por um bom tempo, período de bom tempo, segundo o que está relatado ali no capítulo 12 do livro de Daniel. E somente nos últimos dias seria aberto, representando agora a mensagem do livro de Daniel, que for agora aberto ao entendimento de muitos estudiosos. Especificamente o assunto a respeito das 2.300 tardes de manhãs, ou 2.300 anos, que está lá no capítulo 8, versículo 14, a respeito que no final dos 2.300 tardes de manhãs, o santuário seria purificado. E realmente, nós já estudamos que houve um grande movimento em que começou a estudar esse livro e muitos vieram à compreensão que em meados entre 1800 a 1844 um grande evento ocorreria na Terra, segundo o entendimento de muitos. Não vou aqui voltar a falar, porque isso já foi estudado no estudo anterior. Mas o movimento de maior relevância que houve a respeito especificamente do estudo dos livros de Daniel, especialmente capítulo 8, versículo 14, foi na América do Norte, Estados Unidos da América do Norte, o chamado movimento Millerita, que nós estudamos também no estudo passado. E a data que foi incomum entre eles, que haveria esse retorno, segundo a sua compreensão, que Cristo voltaria, foi no dia 22 de outubro de 1844, onde eles achavam que Cristo voltaria à Terra, porque o entendimento corrente da época é que o santuário que seria purificado era a própria terra, no entendimento deles. E aí, a mensagem foi doce. Mas quando chegou o dia 22 de outubro de 1854, Jesus não voltou. E aí houve um grande desapontamento. E ali é onde aquilo que fora doce como mel no paladar, agora se tornou amargo. Ok? E aí, estudando mais atentamente o que ocorreu, por que Cristo não voltou,
aí que muitos chegaram à compreensão de que o santuário em que seria purificado não era a terra. Eles estudando mais atentamente os livros também relacionados ao santuário terrestre, lá em Levítico, Deuteronômio e Êxodo, eles perceberam, e também o livro de Hebreus, eles perceberam que na verdade Cristo ele passou do santo lugar para o santíssimo. E que essa purificação é quando Cristo começou agora lá no lugar santíssimo, o chamado juízo investigativo. Obviamente agora, feito essas considerações, ainda uma recapitulação do que estudamos no episódio passado. Se você quiser entender melhor esse assunto, você vai no episódio passado. E também, ao final dessa série, eu iniciarei uma outra série. Uma outra série de estudos bíblicos, agora temáticos, onde com certeza eu vou me deter mais atentamente a esse tema. Ok? E no capítulo 11, meus queridos e amados, nós ainda estamos na continuação da sexta trombeta. Estamos na sexta trombeta ainda. E nós vamos ver aqui o que diz aqui nesse estudo maravilhoso. Hoje nós vamos estudar, nesse episódio, do versículo 1 até o versículo 7. E no próximo episódio, do versículo 7 até o versículo 14 do capítulo 11. Tá bom, meus queridos? Então, sem mais delongas, vamos ao assunto. Vamos lá. No versículo 1 do capítulo 11 diz assim: E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Ainda na continuação da mensagem, nós percebemos que, de novo, João agora também foi convidado a pegar uma vara, o que nos tempos bíblicos era como se fosse uma régua de medir, e ele foi convidado a medir. A medir. A Bíblia é bem clara. E medir o quê? O anjo disse para ele, olha, chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar. Esse altar aqui é o altar de incenso, tá? E os que nele adoram. Então foi dada uma ordem para João medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Obviamente, meus queridos, quando João recebeu essa visão, o templo de Jerusalém já havia sido destruído, porque o templo de Jerusalém fora destruído no ano 70 depois de Cristo. E a visão do livro do Apocalipse, as visões que foram dadas a João, quando ele estava lá na ilha de Patmos, foram por meados dos anos 98 a 99, 98 a um ano 100 depois de Cristo. Então, obviamente, não se refere ao templo físico de Deus. Aqui é uma referência novamente ao quê? Ao santuário celestial. Que aí nós vamos ver mais detalhadamente ainda no final desse capítulo 11. Não nesse estudo nem no próximo, mas no terceiro. Tá ok? Mas o que seria esse medir? O que seria esse medir? Medir, segundo os especialistas, é analisar, refletir, meditar, pesquisar, analisar. Eu, particularmente, eu sou da área de construção civil. Eu sou serralheiro. Serralheiro de alumínio. E não estou aqui fazendo propaganda, tá? E nós, quando vendemos uma peça, ou uma janela, uma porta, que nós vamos fazer, é nossa obrigação irmos à casa do cliente e conferirmos as medidas. Uma coisa é você dar medida para o orçamento. Outra coisa é você fazer agora a medida para a confecção da esquadria. Então nós vamos lá e de uma forma bem mais detalhada nós analisamos as dimensões do vão, vendo os milímetros, os centímetros, na altura, na largura, para quando for feita a esquadria, ela vá e se encaixe perfeitamente naquele vão. E da mesma forma, quando chegamos, hoje nós usamos mais a trena, né? Ou o metro, alguns usam o metro. Então chegamos lá na oficina, também usamos lá a trena e medimos
ou seja, analisamos, né? Avaliamos, estudamos a medida da peça e aí assim cortamos de acordo com o cálculo que fazemos e aquela peça ela é feita para se encaixar perfeitamente no vão. Então o anjo, quando ele diz, João, mede o templo de Deus, está dizendo o quê? Ele está dizendo, João, avalie, confira, analise de uma forma mais detalhada as coisas referentes ao templo de Deus. Mas que templo? O templo já de Jerusalém já fora destruído. Obviamente, ainda em uma continuação do que fora dito a respeito daquele livrinho que João comeu, que tinha a ver com o livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, é uma referência a uma análise, a um estudo, a uma pesquisa mais detalhada com respeito ao assunto do santuário celestial. Algo que hoje é extinto das igrejas evangélicas, extinto também daqueles que se dizem cristãos. Não se preocupam em estudar mais detalhadamente o ritual do santuário, a sua simbologia, os conceitos e os princípios que lhe foram dados por Deus para Moisés e que servem para nós hoje. Então é importantíssimo estudarmos como era o ritual do santuário do passado, ou o santuário mosaico, vamos colocar assim, os seus ritos, os sacrifícios, as suas ofertas, e que relação tem isso com o evangelho hoje. Porque o ritual do santuário era o evangelho em símbolos, ou o evangelho em tipos. E na pessoa de Cristo é o antítipo, né? É a literalização daquele que fora dado em sombra. Okay? Então é importante nós estudarmos esse assunto também. E por isso que o livro do Apocalipse ele é recheado de referências ao Antigo Testamento e é recheado também de referências com respeito ao santuário celestial, meus queridos. Tá bom? Então, analisar o templo. E depois diz, o altar, que é uma referência ao altar de incenso que ficava dentro do templo. O que era oferecido no altar de incenso do ritual do santuário terrestre? Era oferecido incenso, que na própria Bíblia é uma referência às orações dos santos. As orações dos santos. Uma forma de nós nos aproximarmos de Deus através das nossas orações. Avalie, analise. Né? E diz mais. E também os que nele adoram. Então, neste período de 1844 para cá, porque nós estamos em sequência aqui, dentro da sexta trombeta, que o povo de Deus também está sendo analisado, está sendo, vamos colocar assim, julgado, está sendo, há uma revista, vamos colocar assim, um julgamento, uma investigação, tá ok? E isso nós temos base bíblica. Abram suas Bíblias aí em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 17. Que diz assim. Anotem aí. 1 Pedro 4, versículo 17, que diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, essa medição que foi dada à ordem a João, porque João aí, ele, vamos colocar assim, ele representa a igreja de Deus, né, porque ele fazia parte do corpo e era um líder da igreja, uns apóstolos. Então ele representa toda a igreja. Então, se foi dada uma ordem a João de que ele deveria medir o templo, o altar de incenso, ou seja, a questão da intercessão, da mediação de Cristo, através das nossas orações, né? E também aqueles que nele adoram, é uma referência de que nós, como povo de Deus, também devemos medir, devemos analisar, devemos estudar esse assunto. Porque começou o quê? O julgamento do povo de Deus. De 1844 para cá, começou o juízo
segundo o que a própria Bíblia deixa claro para nós, primeiramente, o povo de Deus. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal, dos quais os seus nomes foram escritos nos livros da vida do Cordeiro. Não basta somente dizer que é cristão, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós devemos viver à altura do chamado. Se somos chamados de cristãos, devemos viver à altura desse chamado. Devemos viver como Cristo viveu, pela fé nele. Ok? No versículo 2 diz: e deixa o átrio, ou seja, deixa fora o pátio, que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, foi deixado de fora dessa medição, dessa avaliação, desse juízo, o átrio. E o próprio anjo já diz claramente para João que isto foi dado às nações. O julgamento ainda não está com eles. Primeiramente para o povo de Deus. O mundo já está julgado no conceito de que já está condenado. Se não aceitar Cristo como Salvador pessoal, já está julgado no sentido de que já está condenado. Tá ok? Não há intercessor, não há mediador, não há salvador para aqueles que não o aceitam como salvador. Ponto. É bíblico isso aí. E aqui deixa claro que essas mesmas nações que estão por lá de fora do templo, não participam diretamente do ritual que está havendo dentro do santuário celestial, deixa que eles pisariam a cidade santa, uma representação do povo de Deus. Lembram-se que lá em 1 Pedro 4,17, que nós lemos agora há pouco, diz que o juiz ia começar pela casa de Deus. Quando fala casa de Deus, não está se referindo ao prédio. Está se referindo àqueles que lá congregam, ou àqueles que se dizem filhos de Deus, que vão para a casa de Deus, para a casa do Pai. Ok? Então, cidade santa é uma referência ao povo de Deus. Tá? E pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses, nós já estudamos aqui em estudos anteriores, e a Bíblia é repleta disso. O profeta está sujeito ao profeta, é uma referência a 1260 anos. 42 meses é o mesmo período que a Bíblia chama de 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que também é a representação de 3 anos e meio, ou 1260 dias, 42 meses da profecia, 1260 dias, 3 dias e meio, 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são sinônimos bíblicos. Referem-se à mesma questão, que é de 1260 anos. E diz a profecia no versículo 2 que essas nações pisariam a cidade santa, ou seja, pisariam o povo de Deus. E esse período foi o maior período de perseguição aos cristãos, ao povo de Deus. Começou no ano de 538 depois de Cristo, pelo edito de Justiniano, e terminou no ano de 1798, quando Napoleão Bonaparte, através do seu general Berthier, mandou prender o Papa. E ele fora preso, exilado, tirou o poder temporal do poder que vinha assolando o cristianismo durante 1260 anos, matando, perseguindo, excomungando, prendendo a todos aqueles que criam na palavra de Deus, que criam na Bíblia Sagrada. 1260 anos. Ok? Então aqui deixa claro isso para nós. Começou o assunto aí. E vocês vão perceber que o assunto principal desse tema que eu estou estudando com vocês tem a ver com as 2 testemunhas. Vamos no versículo 3. Diz assim: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por, olha lá, de novo o sinônimo, 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, aqui, Deus deixa claro que deu poder a 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas, elas profetizariam, ou seja, elas anunciariam, elas proclamariam a palavra de Deus durante 1260 dias, que já sabemos que é 1260 anos, vestidas de pano de saco, ou seja, em atitude de luto. Em atitude de luto.
Tá ok? Ou seja, a partir do ano 538 d.C. até o ano de 1798 d.C., houve a maior perseguição que ocorreu a Cristo e a sua igreja verdadeira, através daqueles que professavam serem cristãos, através do sistema papal, da igreja papal. Entendem? E nesse período, aqueles que queriam andar de acordo com o evangelho puro da palavra de Deus tinham que fugir para as montanhas, para os montes, alguns nas florestas, outros nas cavernas, para poderem adorarem a Deus de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que o evangelho os anunciava. E obviamente que isso entrava em direta contradição e oposição àquilo que a igreja dominante da época proclamava. Entendeu? E a igreja dominante, que era a igreja católica, apostólica romana, ela estava atrelada ao Estado. E obviamente, se as pessoas não andassem em harmonia com esta igreja, elas eram taxadas como criminosos diante da sociedade civil e eram julgadas pelo Estado. Havia ali a junção igreja-estado, algo que Cristo nunca apoiou, algo que, pela história que conhecemos, nunca deu certo e nunca dará. Entendeu? A igreja dominante atrelada ao Estado. Não. Então, através dessa igreja dominante, ela queria dominar a mente das pessoas, a consciência das pessoas, tirando-lhes a liberdade de consciência, e aqueles que se opusessem a esta igreja, elas eram taxados como criminosos. E ali elas eram levados para serem inquiridas na Santa Inquisição. De santo não tinha nada, meus queridos. E se não negassem aquilo que elas criam na palavra e não se adequassem ao que a igreja determinava, elas eram taxadas como hereges e, por tal, perseguidas e, na sua maioria das vezes, condenadas à morte e mortes cruéis. Através das feras, através dos calabouços, das torturas, enterradas vivas nas fogueiras e assim vai. Em 1260 anos. Por isso que diz que essas duas testemunhas, elas iam proclamar, ou seja, elas iam profetizar durante 1260 dias ou anos, vestidas de pano de saco. Né? Vestidas de pano de saco em uma atitude de luto diante da situação. Tá? Isso também já estudamos também em estudos anteriores. Você que está me acompanhando pela primeira vez, é bom você estar no canal, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Mas não adianta nada nós estudarmos esse assunto aqui, né, com o bonde andando, não é verdade? O bonde já está andando. Bom é que você pegue desde o princípio, para que assim você consiga pegar o fio da meada desde o princípio desse estudo e assim juntamente conosco aprender. Tá bom? Muitos interpretam que essas duas testemunhas literalmente são Moisés e Elias. Os futuristas, aqueles que creem que a profecia do Apocalipse é futura, creem que eles ainda voltarão à terra e ainda vão pregar. Né? Tanto Moisés como Elias. Só que nós estamos estudando um modelo historicista e a perfeita harmonia entre a profecia do Apocalipse e a história, meu irmão. A profecia do Apocalipse ela é sequencial e ela é corrente. Ela é desde a época de João e vai até a volta de Cristo. E nós vemos a história se confirmando nisso aqui, tá bom? Mas vamos lá. E muitos interpretam que é. Só que já fala que eles pregariam por 1260 anos. Como eu já falei agora há pouco, que o profeta está sujeito ao profeta. E em profecia, dia representa um ano. Se é 1260 dias, é 1260 anos. E a história nos confirmou que o período existiu no passado. De 568 até 1798, foi 1260 anos realmente de perseguição. A profecia se cumpre na sua exatidão. Tá ok? Então não podem ser nem Moisés nem Elias literais. Até mesmo porque nós vamos ver agora aqui no versículo 4 o que nos diz. Estas, ou seja, essas duas testemunhas, são as duas oliveiras. Ou seja, são pessoas e agora são árvores. Diz mais. E os dois castiçais. Opa! Era duas oliveiras e agora também são dois castiçais. E diz mais. Que estão diante do Deus
da terra. Então Deus mesmo, ele nos dá o entendimento desta palavra maravilhosa de que estamos tratando de uma linguagem fortemente simbólica. Então essas duas testemunhas não são pessoas literais. Porque Deus mesmo deixa claro, elas são duas testemunhas. Mas elas são duas oliveiras e também são dois castiçais. Que estão diante do Deus de toda a terra. Para nós entendermos claramente o que isto significa, devemos recorrer a quem para entender? No Flávio? Em mim? Não. Deixa que a própria Bíblia nos dê indicação do que significa essas duas testemunhas. Ok? Ao invés de especular, olha, é Moisés e Elias que vai ressuscitar. Olha, é Moisés e Elias aí. Vamos lá? O que significa essas duas testemunhas? Abram suas Bíblias no livro de Zacarias, capítulo 4. Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 4. É um livro antes de Malaquias. Zacarias, capítulo 4. Versículo 1 ao 3. Vamos até o 1 ao 6, tá? Versículo 1 ao 6. Marcaram aí nas suas Bíblias? Olha o que diz. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse, o que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada, posto no cimo, tinha 7 canudos. E por cima dele, 2 oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Percebe, meu querido? Aqui no livro de Zacarias já começa a nos responder. É deixar bem claro que Zacarias, ele viu um castiçal, né, todo de ouro. E diz que em cima desse castiçal havia 7 canudos. Então era um castiçal com 7 lâmpadas. Tá? Ou candelabro, de acordo com a versão. E diz que em cima desses 7 canudos tinha 2 oliveiras. Uma à direita do castiçal e outra à esquerda. Diz mais, olha. E por cima dele, 2 oliveiras. Versículo 3. E por cima dele, 2 oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Parou aqui. Essa visão ela é melhor refletida na abertura desse vídeo. Lá você vai ver uma ilustração que nos dá uma ideia do que Zacarias viu em visão. Né? Vocês vão ver lá no início do vídeo, na abertura do vídeo. Né? Vai ver lá 2 oliveiras, uma à direita e uma à esquerda. E vocês vão ver ali 2 canudos que dão acesso, ou seja, dessas 2 oliveiras vem 2 canudos que derramam o azeite dentro desse vaso. E esse vaso também está acima do castiçal. E é como se fosse um reservatório. E ali, com esse azeite, ele divide com 7 canudos que alimentam as 7 lâmpadas. Né? Então, no início do vídeo, se você quiser melhor ter uma ideia, é só você parar no início desse vídeo. Né? E no outro vídeo que eu também vou iniciar, que vou dar sequência a esse estudo, você vai ter uma ideia disso. Tá bom? Mas voltemos aqui ao estudo. Versículo 4. Olha só o que Zacarias perguntou para o anjo. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que isto é? E eu disse, não, senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Ou seja, o símbolo das 2 oliveiras e do castiçal, sendo as 2 oliveiras alimentando as lâmpadas do castiçal, representam a palavra do Senhor. No caso aqui foi a palavra do Senhor direcionada ao rei Zorobabel, né? Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos.
Mas vamos lá, eu até tirei aqui, mas vamos ler o resto do livro aí. Zacarias capítulo 4, ainda capítulo 4, Zacarias, versículo 11 em diante. Falei mais e disse-lhe: o que são as 2 oliveiras? À direita do castiçal e à sua esquerda? Versículo 12. E falando-lhe outra vez disse: o que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro, que vertem de si ouro? Na minha versão aqui, que é a Almeida Corrigida, diz: vertem de si ouro. Na atualizada, azeite dourado. Então, Zacarias, ele atentou e viu ali 2 canudos que saíam azeite ou ouro, saíam, e que derramavam sobre o reservatório em cima do castiçal, né? E ali desse reservatório tinha 7 canais, os 7 tubinhos que alimentavam as 7 lâmpadas, né? Que ele já deixou claro que as oliveiras e o castiçal representam a palavra do Senhor a Zorobabel. A palavra do Senhor a Zorobabel. Versículo 13 e 14. E aí o anjo vai responder, olha. E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. A palavra do Senhor, dita a Zorobabel, e que representa também os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Ou seja, as 2 testemunhas. Mas vamos ver mais o que diz a palavra de Deus. Salmo 119, sobre essa questão de lâmpada, castiçal, né? Vamos mais. Salmo 119. Vamos que a Bíblia mesmo nos responde. Salmo 119, versículo 105. Olha só o que diz a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Versículo 130, aí mesmo no Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então, para nós aqui, meus queridos, já está ficando claro que essas 2 testemunhas, ou os 2 ungidos que estão diante do Senhor toda a terra, nada mais representam que a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque ela também é representada como a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. No passado, as lâmpadas elas eram alimentadas com azeite. Azeite. Né? Provérbios capítulo 6, versículo 23. Provérbios capítulo 6, versículo 23. Provérbios 6, 23. Estou em Jeremias, olha só. Provérbios 6, 23. Olha só o que diz a palavra de Deus. Anotou aí, meu querido? Provérbios 6, 23 diz: porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então aqui também está nos mostrando claramente que o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Que mandamento que lei é esse? É do homem? Não, eu sei que você respondeu. Os mandamentos de Deus. É isso mesmo, meu querido. Os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é uma lâmpada e a lei uma luz. E lá também, em Salmo 119, 105, diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Então toda a palavra de Deus são mandamentos e também são luz. Né? Jeremias capítulo 23. Jeremias 23. Vamos entender, né? Versículo 29. Olha o que diz aqui. Não é a minha palavra como fogo?
diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Então a palavra de Deus é como um fogo. Obviamente, vamos voltar lá em Apocalipse, que é uma linguagem simbólica. As duas testemunhas representam a palavra de Deus, né? Bem claro, a própria Bíblia mesmo, o quebra-cabeça ela é montado quando nós buscamos a orientação do Espírito Santo. As lâmpadas, ela representa a palavra de Deus, segundo também lá a parábola das 10 virgens. Lembra-se você que estudou a parábola das virgens? 5 eram prudentes e 5 loucas. As prudentes, elas levavam, com as suas lâmpadas, levavam o quê? Azeite consigo, as prudentes. E as loucas, elas levavam a lâmpada, mas não levavam um reservatório de azeite. Por isso que ela é chamada loucas. O azeite, na palavra de Deus, ela representa o Espírito Santo. Não adianta nada nós termos a palavra de Deus se nós não pedirmos a direção do Espírito Santo para entender, para ele iluminar a nossa mente, para entendermos a sua palavra. As duas testemunhas, meu querido, e que foram perseguidas com pano de saco e cinza de luto durante 1260 anos, é a Bíblia Sagrada. É o Velho e o Novo Testamento, que estão diante do Senhor toda a terra. É os dois ungidos, porque elas foram dadas por inspiração do Espírito Santo aos profetas, aos apóstolos. Eles não escreveram de si próprios, escreveram do seu próprio entendimento. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo, né, para que a Escritura fosse feita. Tudo foi dado pelo Espírito Santo. O Velho Testamento e o Novo Testamento foram revelados pelo Espírito Santo do Senhor. Se nós estudarmos a palavra de Deus como uma revista qualquer, nós não vamos entender o seu conteúdo, que ele é profundo e espiritual. Nós necessitamos da unção do Espírito Santo, do professor, podemos chamar assim, para ele nos ensinar a sua palavra, abrir a nossa mente, e as coisas vão se tornando cada vez mais claras. Entendeu? Vamos mais. Aí, obviamente, no versículo 5, que diz assim, aqui Deus ele já vai dar alguns detalhes do que representa essas duas testemunhas, né? E se alguém lhes quiser fazer mal para as duas... Voltemos lá, né? Apocalipse 11, versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. E devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Puxa vida, fogo sai da sua boca. Aonde há um relato na Bíblia que fala de fogo saindo de sua boca? Onde que nós vamos encontrar tal passagem, meus queridos? Né? Vamos encontrar essa passagem lá em 2 Reis. Abra suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 1. Livro de 2 Reis, capítulo 1. Nós vamos achar lá. Aqui em 1 Reis. 2 Reis, capítulo 1. Não podemos perder tempo. Capítulo 1. Achamos aqui. Aqui nesse relato de 2 Reis, capítulo 1, fala sobre o rei Acasias, né? O rei Acasias, que foi um rei ímpio, e que ele, através de uma enfermidade, ele foi buscar a ajuda de Baal-Zebub. E ele pediu que os mensageiros saíssem e fossem consultar Baal-Zebub a respeito da sua enfermidade. E no meio do caminho encontrou com quem? Com o profeta Elias. Encontrou com o profeta Elias e o profeta Elias deu um recado. Eu não vou entrar em detalhes, porque nós estamos em Apocalipse capítulo 11, o assunto principal não é Elias, mas aí pegando o contexto sobre da sua boca sair fogo para que consuma os inimigos, nós vamos pegar aqui do versículo 9, que depois que os mensageiros voltaram rapidamente e avisaram o rei que encontraram com um homem que profetizou que o rei Acasias ia morrer por não ter buscado ao Senhor, Deus de Israel, ao invés disso foi buscar os deuses, Baal-Zebub. E Acasias ele pediu informações de como era esse homem, eles deram informações e rapidamente Acasias reconheceu quem era o homem, através das vestes, que era Elias, ou seja, ele conhecia muito bem o profeta do Senhor Elias. Ele conhecia a palavra do Senhor, mas mesmo assim ele era agoureiro, ele era um feiticeiro. Ele buscava os deuses, fazia lá suas magias negras, suas magias, né?
Tudo aquilo que Deus condena na palavra. E o rei agora ele queria ter um encontro direto com o próprio profeta Elias. E mandou ali o quê? Mandou ali um comandante de 50. Na verdade, ele mandou 3 vezes comandante de 50. 2 vezes os comandantes de 50, com os seus 50, morreram através do fogo que pela boca de Elias, cheio do Espírito Santo, porque não era Elias o homem ele que estava falando, mas ele cheio do Espírito Santo, ele naquele momento ele lançou um juízo sobre aqueles 2 exércitos, de 50 homens cada um. Então morreram ali 102 homens fulminados pelo fogo, por ordem direta de Elias, cheio do Espírito Santo. Então, assim, de uma forma metafórica, o fogo saiu da boca do Senhor, porque pela palavra do Senhor, através da profecia de Elias, é que o fogo desceu. Então, só vou ler aqui rapidamente, para a gente bem pegar esse entendimento, segunda livro de Reis, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, olha, adiante. Então, lhe enviou, ou seja, Acasias, o rei arrogante, o rei idólatra, então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, ou seja, Elias estava assentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Eita, comandante arrogante, hein? Ele ainda falou assim, homem de Deus, reconheceu que ele é realmente o homem de Deus, mas ele falou de forma arrogante, o rei manda, o rei diz, desce. O rei deu uma ordem, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Ó, uma ordem de quê? Descer fogo do céu. Então, fogo desceu do céu e o consumiu a ele e a seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce, depressa. Mais arrogante ainda, o primeiro deu uma ordem, desce. Esse diz, desce, depressa. Ó, puxa. E respondeu Elias, versículo 12, e disse-lhe, se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. Então aí já foram 102 homens mortos. Só pela palavra do Senhor. Um fogo descendo do céu, por ordem de Deus. Por isso que diz a figura de linguagem, sai fogo da sua boca para que consuma. Sai mesmo, porque a palavra do Senhor tem poder. Versículo 13. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe. E disse-lhes, homem de Deus, seja, peço-te, preciosos aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitões de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Voltemos lá em Apocalipse capítulo 11. Perceba que a expressão fogo saiu da sua boca é uma referência direta, meus queridos, ao juízo através da boca de Elias, obviamente cheio do Espírito Santo, que lançou um juízo sobre aqueles soldados, aquele exército arrogante, petulante, idólatra, que sabiam quem era Elias,
como o rei também bem sabia, e mesmo assim não o honraram, não o respeitaram como profeta do Senhor. E aí foi lançado um juízo, né, de fogo, saindo direto pela palavra do Senhor através do profeta Elias. Por isso que está usando essa expressão. E também diz assim, olha... aliás, Apocalipse capítulo 20. Olha aqui, de novo essa sentença já está decretada pela boca do Senhor. Fogo vai descer da boca do Senhor. Vai sair, né, da boca do Senhor. Por quê? Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Ó, que coisa interessante. Preste bem atenção, meu querido. Apocalipse 20, versículo 15, que diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, fogo vai sair da boca do Senhor, porque ele disse que vai sair fogo. A palavra de Deus diz que vai vir fogo. Já uma sentença decretada para aqueles que não aceitarem Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Percebe? Esta é a mensagem das duas testemunhas. Mas ainda tem mais referências. A primeira referência a Elias, a segunda referência aqui escrita pelo próprio profeta João, uma referência direta de um juízo de fogo que saiu da boca do Senhor, essa sentença. Mas vamos mais. Diz aqui no versículo, ainda, no versículo 6 diz: estas duas testemunhas têm poder para fechar o céu e para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Aonde estão esses dois relatos? Não vamos os relatos todos completos. O primeiro relato está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, a sentença, que também Elias, cheio do Espírito Santo, lançara sobre toda a população de Israel no tempo de Acabe, o rei Acabe, que era um homem banana, que tinha a sua mulher, a Jezabel, a mulher abacaxi, né? E nós vemos claramente que por causa da sua desobediência, a sua idolatria, por ele ser um devoto junto com sua esposa de Baal, aí não choveria nesse período. E qual foi o período? Jesus fala qual foi o período. O período está lá em Lucas, capítulo 4. Livro de Lucas, capítulo 4. O período dessa sentença. Lucas, capítulo 4. Versículo 2. Lucas 4. Quatro, 25. 4, 25. Desculpa, não é 2 ao 5. É 25. Lucas 4, versículo 25, que diz: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Percebe, meus queridos? Está aí. A Bíblia fala a respeito também que por causa da desobediência, Deus, em sua palavra, decretara que não faria chover. A palavra de Deus, naqueles tempos, vinha através dos profetas. Mas a palavra de Deus, para o nosso tempo hoje, também é através dos profetas, mas vem escrito para nós. Vocês entendem? Está tudo relatado essas histórias. E também tem a relação de que as águas seriam convertidas em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Isso está lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 19 ao 21. Não precisamos ler. Né? Que é o juízo que foi lançado a Faraó do Egito, que tinha a ver com as 10 pragas que foi lançada na época de Moisés. No versículo 7, diz assim: e quando as duas testemunhas, que nós já sabemos que é a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, onde está lá os profetas do Antigo Testamento, e no Novo estão os profetas do Novo Testamento, e o último deles foi o próprio profeta João, deixa claro para nós, olha: e quando acabarem o seu testemunho, que foi no período de 1260 anos que elas deram o seu testemunho vestidos de pano de saco cinza, ou seja, em luto,
por causa da perseguição que foi levantada contra a obra do Evangelho, contra os verdadeiros cristãos que seguiam a palavra, diz mais: a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Agora, quem é esta besta que sobe do abismo? Né? Segundo o comentário bíblico, este que eu tenho aqui, olha, vou ter que tirar ele daqui já para vocês verem. Comentário bíblico adventista, na página 888, vamos lá, 888, diz aqui: segundo aos comentaristas bíblicos, segundo os historiadores que alinham a história à profecia, aos eventos bíblicos e históricos, deixa claro o seguinte: abismo. Abismo vem do grego abussos, no que se refere à França. O fato de a besta surgir do abismo é compreendido como indicativo de que a nação não tinha fundamentos. Era um poder ateu. Uma nova forma de poder satânico se manifestou. Uma nova forma de poder satânico se manifestou. Então, uma referência clara que esta besta, ou seja, esse poder, esse reino, ao invés de forma disfarçada, em nome de Jesus, em nome de Cristo, como foi feita pelo sistema, pela igreja romana, pela igreja papal, durante os 1260 anos, ao final desse período, um outro poder se levantaria, já de forma direta, aberta, ela levantaria uma guerra aberta à palavra, a Jesus, ao cristianismo. E na história, vocês podem digitar aí de vocês, no celular de vocês, pela internet, fazer uma busca rápida, a primeira nação ateia da história humana. Vocês vão encontrar lá. Foi a França. Foi a França. Né? Nós iremos falar um pouco mais desse assunto no próximo episódio dessa série aqui, com respeito ao capítulo 11. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Esse estudo foi um pouco longo, mas nós vamos dar sequência ainda, porque vocês vão entender por que a França. Eu trarei informações adicionais para nós complementarmos aqui até o versículo 14 desse assunto. Que Deus te abençoe você, meu querido. E continue esse estudo. Você será abençoado e a sua família também. Amém?